Olá, eu estou hoje com três pessoas muito especiais, pessoas que fazem parte da minha história, posso dizer, desde que eu nasci. Primeiro, vou puxar para o meu pai, Pedro Quinceroli Júnior, depois eu vou conversar com Farid Zablitz, que sempre foi uma inspiração em minha vida, e depois com a filha do Farid, que é uma olímpica, é a Marina. Pai, queria te perguntar, como é que você e o Farid se conheceram? Bom, pelo que eu imagino, Farid, foi em 57, Por aí, na quando piscina você... do Paulistano. Nós nos conhecemos nadando, o Farid se sobressaindo na natação, eu no polo aquático. Então, foi essa amizade, e é interessante, eu costumo dizer que a amizade no esporte são amizades mais duradouras, mais profundas, mais intensas. Vocês dois foram para os Jogos Olímpicos juntos, e foi em 1964, em Tóquio, certo? Isso. Exatamente. Em Tóquio era uma época de guerras, revoluções, Guerra Fria, estava no auge. E chegando em Tóquio, você encontra uma sociedade ideal, uma comunidade de jovens alegres, com propósitos bem definidos, responsáveis, porque sabem o que querem, a vida inteira treinaram para aquele objetivo. E um ambiente de alegria, ruas, ruelas, praças na Vila Olímpica. E não posso deixar de dizer que existia o Cabaré dos Bandidos. Mas só participava do Cabaré dos Bandidos quem já tinha competido. O que te marcou a participação desses Jogos Olímpicos? Compartilha uma história, o que te acompanhou na vida. Eu venho de uma família de esportistas. Meu avô foi um dos maiores atletas do Esporte Clube Pinheiros. O livro de 100 anos do Pinheiros, meu avô aparece 3 vezes lá e, apesar de meu nome ser libanês, meu avô era alemão. Ele era alemão, nascido na Alemanha, Hermann Georg Friese. Inclusive foi ele quem descobriu o Friedenreich. E Que, para quem não sabe, é o ídolo do futebol brasileiro. E sempre estimulado pela minha mãe em praticar esporte, mas praticar esporte de uma maneira séria. Se você for fazer algum esporte, for para competir, é para ganhar, não é para brincar. Se você, quer dizer, não é para você entrar e, como se diz hoje no português chulo, dar a cara para bater. Então, se você for entrar, você tem que ter seriedade. Então, desde o primeiro momento, eu encarava muito seriamente. Eu estava falando com o Pedrinho que eu treinava o que os demais treinavam, só que eu fazia em casa 1 hora antes de ir para o treinamento, eu fazia 1 hora de ginástica em casa e à noite eu fazia mais 1 hora. Olha só. Então, eu tinha 2 horas a mais de treinamento do que qualquer um outro. E isso se refletia, inevitavelmente, na competição. A competição, você ia até um determinado ponto, eles te acompanhavam. Depois, a gente deslanchava por causa desse preparo extra. E interessante que, quando eu comecei a fazer meu quadro de medalhas, eu tinha um quadro de medalhas 30 por 60. Eu falei, vou querer encher meu quadro de medalhas. Enchi o quadro de medalhas, falei, o que eu vou fazer agora? Falei, vou aumentar o quadro. E dentro disso, eu vou querer ser campeão paulista. Então, de campeão paulista foi para campeão brasileiro. De campeão brasileiro foi campeão sul-americano. E daí veio a vontade de competir numa competição maior, que foi o Pan-Americano, em 59. E é uma coisa, eu com 16 anos, eu fui campeão brasileiro de adultos. Competia com todos os marmanjos e com 16 anos por causa daquele preparo extra. Nós fomos, o Pedrinho também era a mesma coisa, extremamente disciplinados no treinamento. Então, não importa o quão talentoso você era, você descobriu na prática a importância da prática. A disciplina acima de tudo. E essa disciplina incorre em diversos fatores. Em horário, dedicação do treino, treinar mais,
a vida fora do esporte, que é muito importante. E há essa pressão que sua mãe falava, se você for fazer um esporte, faça para valer, não era algo que ficou uma pressão demais para você? Como é que você lidava com isso? Não, porque eu fui criado desde pequeno a ser extremamente disciplinado. Eu nunca perdi nada da minha infância pelo fato de ser disciplinado. Eu tive uma infância normal, uma juventude normal, nós íamos para a balada, nós tínhamos os nossos bailinhos, nós tínhamos tudo, e não prejudicou, em hipótese alguma. A disciplina, ela tem que existir, na minha opinião, em todas as atividades. Tudo que você faz, você tem que ter um objetivo e planejar e perseguir esse objetivo. Como é que esses aprendizados foram para você, pai, do esporte e como pai de 3 filhos? Eu me baseei muito nas Olimpíadas e uma das coisas que eu sou testemunho é de que criar a família dentro de um paradigma olímpico traz bons resultados e resultados muito animadores. E não só na prática do esporte, na prática profissional, familiar e de estudante também. Uma das melhores coisas que eu fiz foi levar minha família a assistir as Olimpíadas de Barcelona, em 92, onde todos puderam sentir a energia, a vontade, o foco, O ambiente. a determinação dos atletas e a solidariedade de todo o ambiente e dos atletas entre si, da plateia. Então isso cria uma consciência melhor, uma consciência cidadã. Farid, e você tem uma filha que participou dos Jogos Olímpicos também. Como é que você passou esses valores do esporte que você aprendeu, foi tão importante na sua vida para ela? Você sabe que é uma coisa interessante. Isso foi feito de forma tão gradual que não existe assim um momento específico em que falou, bom, a partir deste momento a Marina não. Foi aquela prática diária dos ensinamentos diários, da vivência que nós tivemos e que ela absorveu na sua totalidade e mais, muito melhor do que a minha atitude passou a ser a dela, em questão de disciplina, em questão de tudo que você possa imaginar. O empenho, a disciplina, a vontade de ganhar e saber perder, também é importante, quer dizer, perdia, sofria, mas na próxima vez eu vou ganhar, e ganhava. Então, esta passagem, que eu imagino que foi exatamente a mesma coisa, Exata. no dia a dia, você não chega para o seu filho e fala, a partir de hoje você vai ser disciplinado, você vai ser atleta. Se não fosse o dia a dia, o exemplo que nós demos, e que eles absorveram, e você absorveu também, que você foi uma jogadora de polo fantástica, uma das melhores do mundo, o exemplo dado pelo Pedrinho, você foi absorvendo por osmose. Pouco a pouco você foi e se viu na mesma situação que ele, com a vontade de ganhar, com a disciplina, com tudo aquilo que corresponde à vida de um atleta. Uma das coisas que eu me lembro muito forte são as memórias positivas que eu tinha com meu pai na prática do esporte. E essas memórias positivas acompanharam a vida inteira. Então, quando eu pensava em esporte, eu pensava numa forma de unir nossa família. Sim. Pensava em algo prazeroso. Perfeito. E Farid, muitos pais me perguntam, se eu não sou atleta, como é que eu incentivo o jovem na prática do esporte? Que conselho você deixaria a eles? Principal, o acompanhamento dos pais. Isso. Você não leva teu filho e fala, vira as costas e vai embora. Não, você vai lá, acompanha, incentiva, elogia e critica quando precisar ser criticado. Agora, o dia a dia é que faz cresce uma pirâmide. É uma casa que não começa pelo telhado. Você tem que ir pelas bases, devagarzinho crescendo, até chegar nos exponenciais como você, a Marina, Pedrinho. Você.
Isso também ficava Boa, chato. É isso Eu mesmo. tenho uma história interessante, deixa eu sair um Fala, pouco, fala, dá por licença. Eu tinha parado o polo, o Farid tinha parado a natação. Aí nós falamos, o que nós vamos fazer? Tinha uns caras metidos toda a vida jogando paleta basca e pelota basca. Então era o grupinho que dominava, falava e tal. Aí nós combinamos e dissemos, por que a gente não treina todo dia, às 6 horas da manhã? Verdade. Antes do trabalho, eu disse, eu tenho compromisso, Farid, eu tenho compromisso, então às 6 horas. E vamos ver o que a gente evolui. Se está no nosso DNA, se é prática, se é... Na realidade é tudo junto. Aí nós ficamos 6 meses a 7 meses vindo todo santo dia. 6 horas da manhã. Determinação. Determinação e prática. Aí veio o campeonato. Engolimos o outro. Engolimos o grupo. Ninguém acreditava. É verdade. Então é vontade, é dedicação e observação. O que dá para melhorar? Eu com o Farid a gente trocava ideias. Olha, por que você não dá essa cortada, bate mais assim, assado? Enfim, esse companheirismo, essa amizade, sozinho eu não faria, sozinho o Felipe não faria. E é interessante isso, que são momentos de transição. Todos os atletas profissionais ou que representam uma seleção de alta performance têm muito medo e depois do esporte, o que acontece? E vocês trouxeram um paralelo da natação, do polo aquático para a pelota basca. Como é que vocês veem isso, a transição de diferentes modalidades ou esportes? Se aproveita os aprendizados de um em outro? Sem dúvida, quanto mais, sobretudo na fase pré-puberdade e puberdade, se você variar na prática de esportes, você vai adquirindo novas técnicas, diferentes malícias, corta-luzes e visão de jogo. Então, no fim, tudo se encontra no momento em que você definir sua modalidade, tudo vai auxiliar. E aí vai para a vida, gente, vai para todas as atividades da vida. Quando as coisas acontecem depois, eu digo, nossa, eu já vi isso dezenas de vezes. Passa a fazer naturalmente. Então se resolve com uma tranquilidade, com uma eficiência e com uma estratégia única. Isso te ajudou mais tarde no jornal também? Isso Toda a sua me ajudou carreira na na Folha de vida São Paulo? de executivo, me ajudou na minha vida de empreendedor pós-jornal. Eu acho que, e sobretudo na minha vida familiar. Uma última mensagem, deixa aqui a todo mundo que está conosco, está assistindo, de aprendizado de 2 olímpicos, pais que inspiraram suas filhas no esporte, seus netos. Que mensagem que você deixa para as pessoas que estão buscando o aprendizado por meio do esporte? Antes de mais nada, persistência. Sem persistência não se atinge nada na vida. Nada vem fácil. Tudo tem que ser construído degrau a degrau. Não tendo uma persistência, não buscando, não colocando objetivos, que tudo tem que ter na vida um objetivo. Foi aquilo que eu falei. Campeonato Paulista, depois brasileiro, depois sul-americano, e aí galgando até chegar onde chegou. E depois, você mencionou pós-esporte. É uma parte difícil, porque as pessoas estão acostumadas com o estrelato, o foco de luz, e de repente, isso some. Isso cria para muitos esportistas um trauma fantástico. Pedrinho e eu escolhemos uma alternativa de esporte para dar continuidade. Polo aquático, depois paleta, uma atividade. Uma outra coisa interessante é que em 1963 nós tivemos os Jogos Pan-Americanos de São Paulo e o grupo de 63, até hoje, 60 anos depois, se encontra regularmente, mantém contatos regularmente. Nós fazíamos um almoço no Rio de Janeiro, uma vez no semestre, e outro almoço em São Paulo, que foi interrompido pela Covid.
e que nós estamos em vias de restabelecer também. Ai, que bom. E temos que fazer rápido, porque está diminuindo o número. E as amizades que se deixam são fantásticas. São amizades assim duradouras para o resto da vida. Você não tem... Fica anos, como se fosse. Você vê, quando vê, parece que foi ontem que é a última vez. O esporte tem essa vantagem. Farid, Pedro, muito obrigada por toda essa contribuição, compartilhar suas histórias É com bom ter todos seu nós. lado. Da mesma forma. Grande exemplo para o esporte nacional, vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a você. Tchau, um beijo. Agora estou aqui com a Marina, uma pessoa do coração. Eu fui uma das pioneiras do polo aquático feminino aqui no Brasil. E a Marina, 12 anos mais tarde, foi a capitã da seleção brasileira que participou dos Jogos Olímpicos do Rio. E nós duas temos uma história em comum. Além do polo aquático, que eu fui capitã por 13 anos, depois a Marina, que foi a capitã, nós temos nossos pais, que nos inspiraram. Cada um da sua forma, mas de uma forma ou de outra, o jeito que eles traziam e simbolizavam o esporte em nossas vidas, nos inspirou para essa jornada. Marina, o que você lembra que seu pai fazia que foi uma das chaves que foram virando para você se tornar uma atleta de alta performance? Acho que o primeiro que você inclusive comentou na conversa com eles foi isso de criar memórias positivas na nossa cabeça. Acho que o primeiro passo para qualquer atleta, e no meu caso foi assim, foi quando eu era pequena vir fim de semana na piscina com meu pai, brincar com meu pai, competir com meu pai, ver como ele fazia, querer ser melhor que ele, querer ganhar dele e simplesmente passar esse tempo aprendendo a gostar de fazer esporte. E depois, como ele também comentou, isso do dia a dia, da disciplina, do te obrigar, te cobrar a ser cada vez melhor, querer que você deixe o seu máximo sempre nos treinos, ele mostrar interesse, como que foi o treino, o que aconteceu e por quê, e você tá cansada, foi bom o treino, esse dia a dia, depois que você aprende a gostar, pega gosto e começa a treinar cada dia, e a presença do teu pai aí todo dia mostrando interesse na prática, acho que foram as coisas mais importantes no meu caminho aí para ser uma atleta. E como foi essa jornada para você, Marina? Foi sempre fácil? Natural? Talvez a gente fale, foi natural, porque quando você vem de uma família que os pais foram nadadores, todo mundo fala, então foi fácil a vida pra você, porque você já tava ali no meio. Sim, você aprende a nadar talvez mais rápido, porque tem esse fator de diversão com seu pai, que você tá aí no dia a dia, mas nunca o caminho é fácil. Nunca o caminho são só flores. Você sempre vai encontrar, primeiro, dificuldades suas próprias, porque as minhas dificuldades não eram as mesmas do meu pai. Eu sou uma pessoa completamente diferente do meu pai. Então, com certeza, eu tive facilidades que ele não teve. E cada um tem que saber identificar isso. E depois, épocas, momentos, pessoas diferentes que passam na tua vida, coisas diferentes, escolhas diferentes. Por exemplo, meu pai escolheu o caminho da natação. E o dia que eu fui pro polo aquático, meu pai me falou pra mim, a partir de hoje, prepara porque você vai sempre depender de alguém pra estar numa seleção. Então é uma coisa que você tem que aprender e que é fazer, isso, é construir o teu caminho. E quando você encontra uma dificuldade, que também é outra coisa que meu pai me ensinou, enfrentar a dificuldade. Qual é o problema? Quais as possíveis soluções para o problema? Existe uma opção? Não é uma opção. Você pode encontrar diferentes maneiras para resolver o mesmo problema e sempre disciplina, persistência, o dia a dia. Você não tá numa seleção ou em algum lugar porque você é filha desse, não que é porque você vale, entendeu? E é isso. Muito interessante que a Marina está falando, que muitas vezes eu ouço, fala, mas você já vem de uma família que tem o DNA, que seus pais foram atletas, mas a vida nunca vai ser fácil. Quando você almeja alguma coisa, quando algo é importante para você, requer muita persistência e faz parte dos altos e baixos. Como você aprende com isso? E vejam que legal que a Marina falando, que ela teve a inspiração do pai, memórias positivas, o pai participando, perguntando como tinha sido, mas ele deixou também a Marina escolher o caminho dela.
não foi uma exposição à natação. Ela escolheu o polo aquático. E tá tudo certo, que foi a escolha dela que falava mais com ela. Então isso foi fazendo a diferença. E Má, se você pensa nos aprendizados que você teve como atleta de alta performance para a vida, além da persistência, da dedicação, o que você vê hoje em dia e que você quer inspirar ao seu filho Noah? Tudo. Eu acho que o esporte, bem, você acho que também é testemunha disso. Ele realmente te prepara para a vida, para qualquer situação. Desde coisas bestas que você fala assim, tomar uma decisão. A gente toma decisões mais rápidas e mais eficientes. Vendo do esporte, a gente aprende com a dificuldade. Então, muita gente, eu acho que esse é um ponto muito importante na minha vida, que eles falaram, minha vida não foram flores, mas o esporte me ensinou que você caiu, levanta, vai lá pra frente, continua, treina, melhora, busca soluções e não fica choramingando porque não deu certo. Então acho que essa é uma das lições mais importantes, entendeu? Que o esporte me deu esse negócio da resiliência, de cair e aprender com a queda e seguir em frente. E além da disciplina, que a gente sempre fala, né? Isso do dia a dia, da prática, de lá, de fazer, mas a disciplina, ou seja, o dia a dia, a rotina ela é cansativa, mas ela é importante, ela é o que vai fazer você chegar no teu objetivo. Não é, hoje eu acordei e estou nas Olimpíadas. Não é nasci, fui para os Jogos Olímpicos, não nasci, me chamaram para jogar na Itália. Você teve aí um caminho que você, na Espanha fala picou pedra, que você foi lá quebrando todo dia, abrindo o teu caminho para chegar lá e ter essa oportunidade. Então acho que principalmente esses dois, é isso que o esporte me ensinou, é cair, levantar, seguir em frente, aprender com a sua queda e a disciplina do dia a dia, do fazer, porque a rotina é importantíssima. Muito interessante que a Marina está falando, que no passado falava-se que a resiliência é igual um bambu, que quando acontece as situações difíceis, você enverga, mas volta depois para a posição original. Hoje em dia a gente fala antifragilidade ou resiliência 2.0, porque a gente sabe que passar por momentos difíceis, você não volta para a posição inicial, você sai mais forte, você sai fortalecido. E isso que constrói a autoconfiança que a Marina está falando. Você sabe que você dá conta, que na vida faz parte de momentos difíceis. Só que você dá conta de passar por isso, sair fortalecido em busca do seu propósito. E Marina, como é que foi um aprendizado para você de participar dos Jogos Olímpicos? Foi a experiência, depois do meu filho, mais linda que eu vivi na minha vida. Foi a realização de um sonho, mas a gente sabe a realidade no nosso esporte. E eu, como atleta, como qualquer atleta, você sonha com uma medalha, você sonha com um pódio, entendeu? E o período de treino que a gente sabe, foi curto, foi muito rápido, foram 2 anos com o técnico que a gente teve. A gente deu passos muito grandes, é importante saber reconhecer que, mesmo não tendo chegado ao pódio, que a gente melhorou muito como um time. Mas eu fico na cabeça ainda com essa vontade. Podia ter chegado e pegado uma medalha se eu tivesse tido a estrutura desde novinha, como por exemplo tem um país, os Estados Unidos da vida, ou uma Espanha da vida. É difícil comparar porque muito cis, né? Se eu tivesse, a gente não pode viver assim, mas fica esse sabor de, poxa, podia ter acontecido e não aconteceu. E a gente vê que os detalhes que levam aqueles times que sobem no pódio, muitas vezes você consegue enxergar, né? Tá a distância de um braço. Pode chegar. Sim. E o que você sente que falta para o esporte brasileiro para subir no pódio? Sabe esse dia a dia, a rotina que eu falei? Por exemplo, tem 2 times que têm essa rotina de treinamentos, mas 2 times não são suficientes. A gente precisa de 15 times que tem essa rotina de treinamento, de 15 meninas aprendendo a fazer a mesma técnica, e depois dessas 15 meninas de 15 times, 5 vão para um centro de treinamento. É um pouco
enquadrar todas as categorias, todas as meninas na mesma página, não é, por exemplo, 2 times, cada time com 13 meninas, a gente já vai para a seleção com poucas meninas, pouca margem de manobra, a gente, afinal de contas, a competitividade é importante, então, mas a gente não pode cortar muitas meninas, a gente não pode apertar muito por aqui, não pode apertar muito por ali, porque senão a gente vai ficar sem meninas suficientes para formar o time. Um montão de coisas que fazem essa diferença, mas que no final quantidade de meninas tendo uma mesma rotina de treinamento, capazes de fazer as mesmas coisas, as mesmas jogadas, capazes de realizar os mesmos gestos motores, é a rotina, é o dia a dia, a disciplina, é o esporte do dia a dia. Isso eu lembro muito quando minha mãe foi diretora do polo aquático feminino, a Olga Pinciroli. Então ela trouxe, Marina, um dos primeiros objetivos era como ampliar a quantidade, aumentar o celeiro das atletas por todo o Brasil. Eu lembro quanto ela celebrou depois de 2 anos de trabalho, que ela conseguiu fazer um brasileiro com 10 times espalhados por vários lugares do Brasil. Mas isso era aquele trabalho mesmo, ia falar com a prefeitura, ensinava o que era o polo aquático, falava da piscina. E ela sempre pensou que o Brasil tem a maior costa marítima e o quanto a gente podia divulgar o esporte que a gente jogava, o polo aquático nessa costa marítima. Sim. E aquele planejamento e a consistência e ter o contato. Eu lembro que a gente sempre tinha um campeonato internacional que aprendia com as jogadoras fora, os técnicos, todo mundo, e um campeonato no Brasil, que além das meninas evoluírem, as atletas, fazia a clínica com os árbitros, com os técnicos, então todo mundo subia de nível. O polo aquático, o esporte, trouxe uma série de cada um presente em nossas vidas. Você encontrou a sua família. Conta um pouco sobre isso, como é que é o seu momento atual, fala também da sua esposa, como é que o que ela jogava, que posição. Era jogadora de polo aquático também, e é um pouco, a gente volta no que o tio falou, né, que essas amizades, essas coisas do polo aquático, elas não acabam, então o esporte da minha família é isso, também tenho amizades que eu vou levar pro resto da vida, e a minha esposa é assim, veio jogar um campeonato aqui no Brasil, a gente se conheceu, bem, e aí a partir daí começou uma relação, era jogadora de polo aquático também, era goleira na Espanha, jogou pela seleção espanhola, júnior, e depois que a gente começou a relação, eu fui jogar pelo time dela na Espanha por 2 anos, e a gente aí já juntou as escovas de dente, já começamos a viver junto e tivemos o nosso filho faz 1 ano e meio. E o Paulo me trouxe, minha família e grandes amizades também. E vocês duas, grandes atletas, a Carla goleira, você atacante, jogava em todas as posições também, capitã, o que vocês vão passar para o Noah? Ele vai ter que necessariamente fazer o polo também? Não. Isso foi uma coisa que a gente conversou muito, que sim, eu quero que faça algum esporte, mas o que faça ele feliz. A gente tem muito claro que o importante é a prática esportiva, a disciplina, o que o esporte te traz. Atleta olímpico vai ser 1% da população, a probabilidade que saia um atleta olímpico é muito difícil. Mas se meu filho tem a cultura do esporte no dia a dia dele e aprende os mesmos valores que eu aprendi com o esporte, e leve isso para a vida dele, eu já estou mais do que feliz. Que seja saudável e que seja capaz de afrontar os problemas diários com as qualidades que ele aprendeu praticando esporte. Isso para mim já é mais que suficiente. Bem, Marina. Marina é uma pessoa que eu vi, era novinha. Quando eu jogava polo aquático, a Marina tem acho que 12 anos, mais nova que eu. Eu lembro que sempre estava presente, parecia com esse sorriso que ela tem para assistir, aprender muito. A minha fase do polo aquático, a gente tinha um grande sonho e um dia o polo aquático feminino se tornar uma modalidade olímpica. Que isso aconteceu 1 século depois do masculino, que foi em 1900 em Paris, e o polo aquático feminino foi em 2000 em Sydney. Minha mãe recebeu o maior título na nossa família, que chama Paragon Award, que é dado para as pessoas que fazem uma contribuição extraordinária para o esporte mundial.
e ela foi uma das lobistas do bem para defender a equidade de gêneros no esporte. E a Marina, a fase dela como atleta, já capitã também da seleção, participou desses Jogos Olímpicos. Então é interessante essas conversas para a gente enxergarem que a vida é feita muito da persistência, dedicação, um sonho que alimenta a sua alma e que nem sempre vai ser fácil. Como você tem que estar buscando a sua jornada de bem-estar, de plenitude e persistir para aquilo que você almeja. Obrigada, Marina. Obrigada a você, Positivo querida. Um prazer. Um prazer. Tchau, tchau. Obrigada.